E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo começa o Brasileirão jogando mal e perdendo o jogo, sem novidade do que a gente tem visto nos últimos jogos. O São Paulo perde na estreia do Brasileirão pro Fortaleza por 2-0, jogando em casa no Morumbi, e liga ainda mais o sinal de alerta, mostrando que alguma coisa precisa ser feita e rápida para acabar com esse péssimo momento que a equipe vive na temporada. O São Paulo mais uma vez fez um jogo muito ruim, ficou devendo, e a equipe foi bipolar no jogo de hoje, fez dois tempos muito distintos, muito diferentes, onde no primeiro tempo a equipe jogou muito bem, organizada, pressionando, tendo mais volume de jogo, sufocando o Fortaleza, que no primeiro tempo só se defendeu. Mas apesar desse volume de jogo, o São Paulo criou muito pouco, porque faltava movimentação, aproximação dos jogadores, aonde no começo da partida isso faltava muito, e quando o São Paulo conseguia encaixar essas coisas e acelerava as jogadas, conseguia levar perigo, criava boas chances, principalmente em jogadas pela direita com o Igor Vinícius, que assim como foi no jogo contra o Cobressal, foi um dos melhores jogadores, vem sendo um dos melhores jogadores do São Paulo nesse momento ruim da temporada. Depois dos 15, o São Paulo começou a atacar com mais qualidade, tendo movimentação, aproximação e jogada de troca de passes rápidos, tudo que não estava tendo antes, e pressionava a saída de bola do Fortaleza e criou boas chances, mas parou no João Ricardo, goleiro do Fortaleza, que quando joga contra o São Paulo incorpora o Neuer, incorpora o Buffon, ele fecha o gol contra o São Paulo. É impressionante como esse cara joga quando é contra o São Paulo. O São Paulo teve três grandes chances no primeiro tempo, uma com o Luciano, com o Michel Araújo e com o Alisson, e todas o goleiro do Leão do Pici foi muito bem, salvando o time do Vojvoda. E o Fortaleza, como eu disse, jogava recuado, todo no campo de defesa, numa marcação muito forte no meio de campo, mas sem pressionar tanto a saída de bola do São Paulo. Eles deixavam os zagueiros do São Paulo ficar com a bola, ter espaço para tocar, e a hora que a bola saía do pé do zagueiro, aí sim eles marcavam, mas não conseguiram levar perigo para o São Paulo no primeiro tempo, coisa que eles fizeram muito bem no segundo tempo. No segundo tempo, as duas equipes mudaram de postura, onde o São Paulo voltou muito mal no jogo, muito devagar, desorganizado e não conseguindo criar chance nenhuma, enquanto o Fortaleza voltou muito bem, com uma postura completamente diferente de atacar, pressionar o São Paulo, estava dando sufoco para o tricolor paulista, e aproveitando um vacilo da zaga do São Paulo, o Fortaleza abriu o placar do jogo. Aos 20 minutos, o Pochettino cruza a bola na área, o Lucero domina de peito e já vira chutando, marcando um bonito gol, um golaço para ser sincero, aproveitando, como eu disse, o vacilo da zaga do São Paulo, que deixou ele livre para receber a bola e só viu ele marcar o golaço. Depois do gol do Fortaleza, o São Paulo seguiu pressionando, mas continuou parando no João Ricardo. Só que as jogadas do São Paulo estavam muito sem qualidade, o time não conseguia ter uma jogada trabalhada, assim como foi no começo do primeiro tempo. O time muito distante um dos outros jogadores, não tinha aproximação dos jogadores de meio de campo com os atacantes, isso acabava dificultando muito. E a jogada do São Paulo foi jogar a bola para o Caleri, e o Caleri lutar sozinho contra toda a marcação do Fortaleza, já que ninguém se aproximava para ajudar o Caleri, dar opção para ele. E o São Paulo forçava muito essa jogada, a equipe estava desesperada no jogo, desorganizada, e o Fortaleza, percebendo isso, aproveitou para ampliar o placar do jogo em um contra-ataque, onde pegou a defesa toda exposta aos 34 minutos, onde o Machuca recebe um pouco para trás do meio de campo, parte em velocidade, invade a área e bate cruzado, marcando o gol. Depois desse segundo gol do Fortaleza, o São Paulo se lançou ainda mais pro ataque, ainda de forma desesperada. O Carpini mexeu na equipe, deixando
a equipe ainda mais desorganizada. Aos 38, São Paulo até conseguiu diminuir o placar com um golaço do André Silva, que cortou o zagueiro do Fortaleza, o Tite, se eu não me engano, e mandou uma paulada, marcando um golaço. O André Silva, que é um dos poucos também que vive um bom momento nessa fase ruim do São Paulo. O São Paulo, depois do gol do André Silva, até se lançou ao ataque, foi pro tudo ou nada, mas adivinhem quem parou? Isso mesmo, João Ricardo, que de novo fechou o gol e garantiu a vitória do Fortaleza no Morumbi, a derrota do São Paulo na estreia do Brasileiro, jogando em casa, uma coisa que não acontecia desde 2008. Olha o tempo que isso faz. No Morumbi, que recebeu um bom público, foram 35.055 torcedores que apoiaram o time, mas no final vaiaram muito o técnico Thiago Carpini. O Carpini, que fez seu primeiro jogo como treinador na elite do futebol brasileiro, e mais uma vez foi mal e mostrou que logo tá zarpando do São Paulo. Ele segue sem fazer o São Paulo mostrar um bom futebol, segue tendo as leituras de jogo erradas, se bem que, na minha opinião, já não está sendo leitura de jogo errado, está sendo teimosia. Ele está vendo que uma coisa não está dando certo e ele está insistindo nisso. O São Paulo fez um bom primeiro tempo, como eu disse, a equipe organizada, pressionando tudo o Fortaleza, sufocando o Fortaleza. No intervalo, ele, na cabeça dele, se ele tivesse preparo para treinar o São Paulo, tira um dos zagueiros. Já que Fortaleza não estava levando perigo, vamos pressionar ainda mais, vamos pôr mais um atacante, pôr mais um cara no meio de campo para pressionar ainda mais o Fortaleza, porque o gol ia sair. O São Paulo estava muito bem, o gol não saiu no primeiro tempo por detalhe, e se tivesse saído, talvez a história do jogo seria diferente. Aí o São Paulo volta para o segundo tempo completamente diferente, tomando sufoco do Fortaleza, não conseguindo sair para o jogo. E aí, em vez dele tirar um dos zagueiros para fazer o time do São Paulo jogar mais para frente, ele segue com o time com 3 zagueiros, ele morre, o time perde, mas ele não tira os 3 zagueiros. E aí o que ele faz nas substituições? Ele vai enchendo o time de atacante, um monte de jogador lá na frente, só que ele deixa um buraco no meio de campo, chamando ainda mais o adversário que estava sufocando o São Paulo pro ataque, e em vez de tirar o bendito terceiro zagueiro. O Carpini é ruim de serviço, não é possível. O Carpini tem sua parcela de culpa pelo mau momento que São Paulo vive na temporada, mas os jogadores também têm, porque aonde já se viu oscilar tanto, cair tanto assim de rendimento numa partida. O time está completamente bipolar, fez 2 tempos muito diferentes. No primeiro, amassando o adversário, e no segundo, tomando sufoco. Os jogadores falam que estão com o Carpini, estão fechados com o técnico e estão correndo por ele, mas falam uma coisa e demonstrou uma coisa completamente diferente no jogo. Como eu disse, o time bipolar demais, como diz a música. E como isso explica? Hoje, os jogadores do São Paulo pouco se salvam, como é o caso do Igor Vinícius, que eu disse, de novo, fez uma boa partida, saiu do jogo quando não deveria sair. O André Silva, que está sendo um 12º jogador sempre que entra muito bem, de novo hoje, deixou sua marca e foi um golaço. O Caleri brigando sozinho lá na frente, sem ninguém se aproximar, sem ninguém dar opção para ele. Até melhorou com a entrada do André Silva, mas muito pouco. Faltou os jogadores de meio de campo, como eu disse, chegarem mais lá na frente. O Rafael não teve tanta culpa assim nos gols, acabou ficando vendido por causa da defesa. O Alisson se matando lá no meio de campo. E o Pablo Maia hoje até que jogou melhor, parece que tá se reencontrando. Agora, quem ficou devendo é o Luciano, que reclama mais do que joga, apesar de ter um lance aqui e ali, é muito pouco para um cara como o Luciano. Galopo e Michel Araújo, muito apagados no jogo, não se aproximavam do ataque. Se o Galopo tivesse sido um pouco mais participativo no meio, talvez a história do jogo seria diferente. Eu sei que é errado pôr a culpa em 2 jogadores, todos estão mal, mas eu acho que se esses jogadores do meio de campo, no caso o Galopo e o Michel Araújo,
tivessem sido mais participativos, o São Paulo teria, quem sabe, conseguido um resultado melhor jogando em casa. Ferrarese, Arboleda e Diego Costa vacilaram e muito na marcação nos gols do Fortaleza, o que facilitou o Leão do PC fazer seus gols. O Fortaleza, que desde 2020 não perde para o São Paulo, e o Vojvoda, que também não conhece o que é perder para o São Paulo, mostrando o quanto o Fortaleza vem mais uma vez muito bem para esse Brasileirão e promete ser mais uma vez uma das surpresas do campeonato, se bem que falar que Fortaleza é surpresa depois das últimas temporadas que eles vêm fazendo no Brasileirão é um pouco de subestimar o time. Para mim, o Fortaleza já é uma realidade no Brasileirão, é um time que sempre vem muito bem, e o São Paulo começa com derrota no Brasileirão. O São Paulo que todos esperam que lute na parte de cima da tabela. Lutar por título, eu acho que ainda está muito cedo para falar isso, mas nesse momento a expectativa é que o São Paulo sofra no campeonato por não jogar bem, não mostrar um padrão de jogo, apesar de ser uma equipe muito forte no papel, talvez seja um dos melhores elencos no futebol brasileiro, mas não consegue render em campo, muito talvez por falta da inexperiência de seu treinador, o técnico Carpini, que possivelmente logo vai sair do São Paulo e o São Paulo vai voltar a uma busca, ter que correr para achar um substituto com as competições em andamento. E agora o São Paulo se prepara para o próximo jogo, que é uma pedreira, o Flamengo no Maracanã, quarta-feira, também pelo Brasileirão, e o São Paulo vai precisar jogar o que não joga há muito tempo, mostrar um bom futebol, porque senão vai tomar uma goleada do Flamengo, que vem muito bem em 2024. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que vocês acharam dessa estreia ruim do São Paulo no Brasileirão, o que vocês esperam do Tricolor no Brasileirão, se vocês acham que vai brigar por título, Libertadores, se mais um ano vai ser sofrido uma luta contra o rebaixamento. O que vocês esperam para o jogo contra o Flamengo no Maracanã, onde, como eu disse, o São Paulo vai ter que jogar o que não joga, fazer o que não vem fazendo, para não tomar um baile do Flamengo no Rio. E vamos trocar um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, o link vai estar na descrição, também o link do Bigode. E é isso, galera, até o próximo jogo. Valeu, falou!